Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso e vosso podcast Pro Desporto. Eu sou o Avelino Kiala, serei mais uma vez o vosso host hoje e deixa-me apresentar-vos o outro host, o craque da bola aqui, nosso camisa 10, Jonathan Timóteo. Como é que... Avelino tranquilo, mais uma armadilha aqui do Avelino, sabe que eu sou zero. Não, o Jô, agora fora de brincadeira, o Jô é o nosso coach, é o coach. Sempre que nós tivemos jogos, ele esteve lá como coach a orientar a equipa. E deixa-me vos dizer que nunca perdemos, enquanto ele esteve no banco. Verdade. Nunca perdemos um jogo. Deixa-me agradecer aqui ao pessoal da Talkplay, que tem estado conosco desde o início. Para quem não conhece, a Talkplay é um aplicativo de streaming de músicas. Está disponível tanto tanto na App Store como na Play Store. Baixem, experimentem, depois digam o que é que acharam. Sigam-nos também nas redes sociais, Instagram e TikTok, podcast_Pro Desporto, e no Twitter também, ou X, já nem sei como chamar isso, mas no X é Pro Desporto apenas, sigam-nos lá. Subscrevam o nosso canal no YouTube, youtube.com/multisons, para estarem a par das novidades e serem notificados quando tivermos conteúdo novo. Então, hoje nós vamos falar sobre futebol, mais propriamente o Girabola. Vamos falar um bocadinho sobre o arranque do Girabola, olhar para algumas das equipas, fazer alguns prognósticos aqui. Vamos tentar... Quis dizer que vamos vos ajudar a montar a ficha para a primeira jornada, mas já nos disseram que o Girabola não está. Então pronto. Vamos lá, vamos falar um bocadinho sobre o melhor campeonato do mundo. Sem dúvida. E para falar sobre isso temos aqui duas pessoas que percebem bem do assunto. Temos aqui o Agugu e o Romilson Teixeira. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso espaço. Muito obrigado, boa noite. É uma honra, né, estar aqui, partilhar o painel com o Avelino e o Jô, e aqui o nosso craque, o mestre em cerimônia. É um prazer enorme, então vamos à festa. Boa. Obrigado, Avelino, obrigado, Jô, pelo convite, e vamos falar sobre futebol. Boa. Não, agora, não apresentaste corretamente o Agugu, ficou por Agugu, mas... Faça as honras. Não, ele vai se apresentar o nome que ele quer, então... Ficamos por Agugu. Tá bom, tá aí a esconder o jogo. Então, vamos lá. Nós vamos, como já falamos, o Girabola está aí a começar. Essa semana tivemos o sorteio, né, do Girabola, e diga-se de passagem, acho que foi algo diferente daquilo que nós estamos habituados. Eu particularmente gostei do fato de ter sido televisionado, ter sido ao vivo, algo bem organizado em termos gerais, né? E ficamos a conhecer então os jogos da primeira jornada. Mas antes de irmos para a primeira jornada, vamos analisar um bocadinho aqui os clubes, cada um deles. Eu iria começar pelo Petro de Luanda, que é o campeão em título. Avelino, antes de começar, né, pelos clubes, primeiro agradecer a TV Girassol por abraçar esta edição do Girabola. Vai transmitir. Há quem diz que é todos os jogos, mas isso é impossível. A maioria dos jogos, atendendo a realidade que a gente sabe, é impossível. Mas a maioria dos jogos a Girassol vai transmitir. Parabéns à Federação pelo protocolo. Então o resto é futebol, é por Angola, é por todos nós. Eu li algumas pessoas a reclamarem que devia já ter uma bola oficial e não sei quantos. Acho que cada coisa é seu tempo. Vamos chegar lá. É um processo. E como estava a dizer, vamos começar pelo Petro. Petro é o campeão em título. Está com um treinador novo. Eu gostava de saber de vocês quais são as expectativas em relação ao Petro. Acham que continuam a ser os favoritos à conquista do título? Para mim sim. O Petro teve uma pré-época com 7 jogos, se não me engano, na qual venceu 4, empatou 2 e perdeu 1, acho isso. Mas o Petro é o Petro. Atendendo o poder financeiro que o Petro tem, a estrutura em si, o Petro é realmente um candidato muito forte. Os outros concorrentes que se preparam. Eu acho que o Petro continua sendo o favorito,
apesar de eu achar que é um pouco inferior ao Petro da época passada, por conta das mudanças e de alguns detalhes das próprias mudanças, o facto de ter um novo treinador, uma nova equipa técnica, acredito que tendo o Tiago Azulão em final de carreira, tendo o Soares também já com algumas dificuldades físicas e já não é tão regular como era, reforços alguns medianos e, ao meu ver, apenas Brian Roches chega como um dos grandes reforços e um jogador que a princípio já convence, na pré-época também conseguiu fazer alguns golos. Mas olhando para o resto dos adversários, se não isolarmos o Petro, continua a ser o favorito e continua a ser a melhor equipa para vencer o Girabola. O Petro perdeu... Estava aqui a pegar a deixa do Rô, só para dizer que o Petro, né, a par de alguns reforços, já tem uma base. Yeah. Mesmo no setor defensivo, só perdeu o lateral Carneiro, que nem era regular, e o central também, que não era regular. O Carneiro não era regular. Afonso não, desculpa. O Carneiro não era regular, né? Não era regular. Sim, o Inácio. E o Inácio. Só perderam esses dois. Então, a base lá atrás, se não estou em erro, ainda mantém-se. Mas a equipe técnica que vai decidir se mantém. É isso. Não tem as opções. Pelos jogos que já fizeram até agora, não sei se vocês acompanharam algum, manteve-se a defesa? Primeiro é que o Quinito foi tarde para Portugal, porque tinha problemas administrativos com visto por aí fora, foi tarde e acho que não mantém, né? Não mantém a defesa, acho que não. Assim, o Petro tem o Quinito e o Pedro Pinto, que ao meu ver dão conta do Girabola e até mesmo das competições africanas. Tem o Hugo e agora o Gelson, que é uma contratação que também é discutível, porque acho que tendo Augusto Malucano e ainda tendo a ligação contratual com o Beni, que está emprestado, trazer um guarda-redes para ser o número 2, já que o Hugo definitivamente vai continuar a ser o titular, é um pouco contrassensual, mas opções são opções e o Petro deverá saber qual é o plano que tem. Mas acredito que a saída do Gilberto e, como disse, o facto do Tiago Azulão e do Soares estarem numa fase decrescente da carreira em termos de performance, e não vejo o Petro como um médio defensivo, por exemplo, que possa substituir imediatamente o Soares. O Pedro vem com qualidade, vem com crescimento, mas não dá ainda a garantia que dá o Soares para o Girabola. E substituto para o Gilberto, acho que o Petro ainda não encontrou. Não vejo um extremo no Petro do Luanda que seja tão desequilibrador como foi o Gilberto. O Vanilson na última época não acabou por ser regular. O Jared só no final da época é que conseguiu aparecer e acredito que talvez essa possa ser a época em que vai voltar a ter o destaque que um dia teve no Petro. Mas tenho muitas dúvidas que o Petro vai ser tão regular como foi na última temporada. E tem também o Ossi, né? Exato. Chega agora, Chega lateral direito, grande reforço por acaso. Que não sei se vai fazer sombra ao Ossi, não sei exatamente como é que o Petro vai se desdobrar. Provavelmente o Pedro vai ser o lateral esquerdo. Tem o Sandro. O Sandro não, é o Anderson Cruz. Anderson Cruz como segunda opção. O Petro tem 4 bons laterais, o que de alguma forma é positivo e negativo, porque acho que um deles vai ser desvalorizado, ou o Ossi ou o Edi Afonso vai jogar menos e vai ser desvalorizado, como aconteceu com o Tó Carneiro, que é um jogador de nível de primeira linha e que foi pouco utilizado. Mas o Petro tem de ter os melhores, tem que ter várias opções e infelizmente alguns jogadores vão ter que pagar por essa moeda. Quem menos errar, fica na equipa. É porque longa, o Petro tem outras competições, então vai precisar. Precisa de todos. Eu agora ia passar para, obviamente, o vice-campeão. Né? Temos de cumprir isso. Sagrada ficou a 6 pontos do Petro. Do Petro, sim. E agora, o que falta o Sagrada dar esse passo para dar aí o golpe fatal ao Petro e ganhar o campeonato? O problema do Sagrada consiste, peca muito no final do campeonato. Porque um Sagrada que faz um belo campeonato e vai cair no buraco, conforme caiu, ainda querem atribuir culpas no Petro. Aí não estamos a ver que Sagrada teremos para um campeão, como um campeão nacional. No buraco é difícil, toda a gente sabe disso. Mas você que ganhou o título, você é campeão. Tem que chegar e bater a Académica. Não pode arranjar desculpa. E quando isso acontece, você entrega o título ao Petro. Isso que aconteceu. Agora, para essa temporada, às vezes fico assim sem saber. O Sagrada tem o polaco.
Tem o da banda. Foi buscar o Mussá. Foi buscar o Totti, do Sport de Cabinda. Esses 4 têm faro de golo. Desde o da banda, que é extremo, e até os avançados, todos têm faro de golo. O que nós não queremos que aconteça é o que aconteceu com aquele ponta que veio do Zaire, o polaco. O que nós não queremos é que o polaco fique sem espaço. Só não sei se ele já fez jogo nas competições africanas. Fez. Nessa deles. E o Mussá chegou de pé quente. O Mussá chegou, marcou já 2. De pé quente. O Sagrada é o Sagrada. O Sagrada é o Sagrada. O Sagrada, querendo ou não, é candidato ao título. Eles assumindo ou não, é candidato ao título. Então, o Sagrada só tem que mostrar que está aqui para ganhar competições. Assim, eu penso um pouco contrário. Eu acho que o Sagrada falha muito no início da época e principalmente nas contratações que faz. O Sagrada tem sido uma equipa de remediações. Chega ao final da primeira volta, tem que buscar um outro reforço para tentar a aproximação. Se o Sagrada começasse tão conciso, e principalmente a contratação de jogadores estrangeiros, que eu não me lembro a última vez que um jogador estrangeiro do Sagrada justificou de facto a contratação, e o Sagrada tem insistido. Muitos deles, inclusive, acabam por nem se estrear pelo Sagrada em jogos oficiais. Alguns são dispensados na primeira volta. Vimos o Lau King e tantos outros que foram contratados e que não conseguiram trazer a performance que se espera para uma equipa com os objetivos do Sagrada e com a estrutura financeira que o Sagrada tem, tendo o patrocinador que tem. Então, acredito que se o Sagrada acerta a formação do plantel e se consegue também resolver outras questões administrativas, porque para os mais atentos, volta e meia, há sempre uma situação no início da época de atraso salarial e tudo mais, prémios de jogo em atraso, e eu acho que para uma equipa com a estrutura geral que tem o Sagrada, são questões que, junto do patrocinador, deverão ser certamente situações com o patrocinador que deve tentar resolver para que consiga ter, pelo menos, uma aproximação ao Petro de Luanda, que está longe dos adversários em termos de organização. Mas eu acredito que o Sagrada tem um bom ataque. O meio campo é interessante, mas acredito que ainda muito dependente de Nandinho, que é o médio trinco. O Vitoriano sei que está lesionado, que foi operado. O Lepua também sei que foi operado na África do Sul. Mas acho que o Sagrada reforçar o meio campo ofensivo, ter uma opção para o jovem Milton, que ao meu ver tem sido o jogador mais desequilibrador. O Celson já não consegue trazer o que o Sagrada precisa em termos de performance. Gostei de ver um moçambicano, por acaso. É um jogador, apesar do adversário não ter permitido aquela análise de alta competição, mas acho que o Sagrada tem sim um bom meio campo, entre aspas, dá para o gasto, e tem um dos laterais que eu acho muito subestimados, que é o Luís Tate. Tem o Moenho e o Luís Tate, que acredito que por questões relacionadas à idade é que não são chamados à seleção nacional, mas são jogadores regulares. O ataque tem um bom ponta de lança, tem uma boa promessa que é o polaco, tem um bom extremo, que acho que deve melhorar a parte da finalização ou definição do último passo, senão é uma equipa que vai conseguir fazer frente ao Petro. Nice. Então, esperamos que dê mais trabalho ao Petro esse ano. Precisamos dessa competitividade. Tem que se esforçar mais. Emocionante. Eu vou passar então para o Desportivo da Lunda Sul, que algumas pessoas o ano passado apelidaram de Girona. Girona de Angola, caralho. Nosso Girona. Foi uma surpresa agradável. Acho que temos que tirar o chapéu, como se diz, né, ao trabalho que foi feito no Desportivo da Lunda Sul. Embora a determinada altura eu achei que podiam fazer mais do que eles estavam a fazer. Não que o que eles fizeram não fosse suficiente, mas dava a impressão que podiam fazer muito mais. Então eu queria saber quais são, na vossa opinião, as chances do Desportivo da Lunda Sul disputar o título nesta época. Assim, eu vou tentar dar uma dividende. Eu acho que não vai acontecer. Acho que não vai. Previsões, atenção, previsões. Eu acho que não vai acontecer. Volto a dizer o mesmo que disse em relação ao Petro. Apesar de eu achar que continuam a ser boas equipas que podem lutar pelos seus objetivos, mas acredito que estão um pouco atrás do que eram na última época. O Desportivo da Lunda Sul, em termos de jogadores nacionais, tem menos qualidade. E eu conhecia bem os jogadores que lá estavam, perdeu vários para o Inter e companhia, para o Sagrada.
em termos de jogadores nacionais, tem jogadores com menos qualidade que na última época. Na última época, o Desportivo da Lunda Sul conseguiu reunir jogadores que estavam em fase de relançamento de carreira. Jogadores como o Bebo, jogadores como o Barreiro, que tinha saído do Libolo, o Kushishima, que tinha sido dispensado do 1º de agosto, o próprio Moussa, que vinha do Quando Cubango. Pegaram jogadores como o Pedro, que estava também em produção e agora está no Petro, e conseguiram formar um bom plantel. Nessa época conseguiram fazer algumas contratações, mas acho que abaixo daquilo que era a pontuação dos jogadores que lá estavam. Os jogadores brasileiros que o Desportivo da Lunda Sul trouxe não são jogadores que eu conheço, não sei até que ponto é que podem acrescentar qualidade, até que ponto é que todos esses jogadores vão se adaptar ao nosso campeonato, então não conto muito, vou conhecendo as realidades em que vêm, Série D, jogar em alguns estaduais. Não acredito que vão ser jogadores que trazem um ponto de partida que possa igualar ao que foi feito na última temporada. É ver para querer. Para crer, no caso. Mas a minha aposta é negativa em relação à última época. Acho que se calhar, se conseguir o top 5 do campeonato, já vai ser muito favorável. Então, um desafio para o coach Maurílio, né? Na verdade é porque é o novo Lunda Sul a renascer, né? Não tem a mesma estrutura que teve na temporada passada. Perdeu o Rochane, que é o guarda-rede, que para mim foi revelação na temporada passada. Perdeu o avançado Moussa. Do campeonato, na minha Perdeu o opinião. Kushishima, Então, perdeu o Bebo. perdeu muitos jogadores daquela estrutura. Então, é uma pena, sendo que essa temporada tem várias frentes, arranjar meu termo de assegurar os jogadores. Sim. Era exatamente a minha questão. Sim. Se uma vez... O que é que faz um jogador sair do Desportivo da Huila, que vai disputar, do Desportivo da Lunda Sul, desculpa, que vai disputar as competições africanas para ir para um Inter, para um Inter, por que exemplo? Sim, e Também é salário, talvez. Sim, Salário, o problema é salário. Por isso é que eu salário, disse, sim. por que não asseguram esses jogadores? Equipa com comprometimento a nível das competições africanas e assegurar os jogadores, renovar os contratos. Agora o que é que vai fazer? Acrescentou com alguns reforços e vai dar oportunidade nos jogadores que nem jogavam na temporada passada. É o que vai acontecer. Nós não queremos que a Lunda Sul, né, perda aquele ritmo que nos trouxe do campeonato passado. Nós não queremos isso. Nós queremos que o nosso Girona continue a dificultar os grandes, porque já nos acostumou a isso. As pessoas já sabem, não. Lunda Sul não. E as pessoas estão olhando muito pelo investimento que Lunda Sul tem. Exatamente, um É bom um investimento patrocinador. grande. Então, os jogadores que estão ali têm que mostrar o que realmente foi feito no ano passado, não foi feito empiricamente. É com trabalho, a base de investimento e sacrifício. E atenção que o Lula Sul até tem um bom treinador. Grande E eu treinador. Tive a sorte de acompanhar a pré-época desportiva da Lunda Sul na última época em Benguela. Acompanhei a equipa bem antes do torneio da amizade. Assisti vários treinos, por sorte, porque eu estava hospedado bem perto do campo onde eles estavam a treinar. E eu já previa que fosse o que foi. Tem agora o Bebeto como diretor desportivo. Sei que do ponto de vista de estrutura técnica e estrutura diretiva há pessoal competente para fazer a máquina funcionar da forma certa, mas eu acredito que do ponto de vista desportivo partem com algum atraso, principalmente se compararmos em relação a quem poderá ser a próxima surpresa do campeonato. Que já vamos lá à frente falar, certo? Vamos lá. Imagino. Acho que passamos para clubes que são muito queridos aqui. Primeiro em Luanda, Cabo Escorpo, depois Benguela, Williete e na Huila, no Lubão, o Desportivo. Tiveram épocas, vamos considerar, sólidas no ano passado. Esse ano podemos esperar uma melhoria ou acham que vão manter o nível do ano passado? Não, a tendência é superar cada edição. Então não podem quebrar isso. Não, é sério, não podem quebrar isso. Já nos acostumaram com esse espetáculo. O grande de Luanda sai, vai para Lunda e cai. Vai para o Zaire e cai. Então não podem quebrar isso. O espetáculo tá bom, continua, nós queremos crescer. Futebol é isso. Nós não vamos ver um jogo que a Petro vai ganhar. Não, não pode. Não, o Petro tem que ganhar, sofrer. Conforme aconteceu no 11 de novembro com a equipa de Malães. Exato. Estás a ver? Então tem que ser assim, tem que dar um fogo. E com Tem jogar jogar. Sul também. Sim, tem que ser assim. Porque já está na altura de a gente quebrar aquele tabu. É o Petro vai ganhar. É o Dagosto. Então já não pode. Qualquer um chega aí e bate de frente com Petro Sagrada. Assim que é o futebol. Para ser sincero, se colocarmos Sagrada Esperança, 1º de agosto e Lunda Sul, que foram as equipas que estiveram logo após o
Petro em termos de competitividade. Eu não lembro do Petro no ano passado ter vencido um jogo dessa natureza. Não me lembro de ter vencido nem o Desportivo da Lunda Sul, nem o Sagrada, nem o 1º de Agosto. Acho que o Petro teve muitas dificuldades diante de equipas com esse nível. Sim. O Petro com a Lunda Sul, o primeiro jogo Empatou empatou as duas voltas. Consagrada também empatou com a segunda volta também. Então, e é assim que tem que ser. Já não temos mais aquele tempo, este é o de agosto, este é o Petro. Não, nós queremos crescer, e crescer com espetáculo, crescer com golo, crescer quando o grande cai, com o Desportivo da Huila, crescer quando o grande cai com o Lubito, com o Ilhete. Aí nós vamos ver que o futebol está a crescer. Agora, quando o Petro chega em Benguela, bate o Ilhete por 3, por 4, bate a Académica, então nós vamos ficar de braço cruzado que já sabemos quem vai ganhar o campeonato. Eu gosto da nova imagem que o Cabos Corp está a passar, né? Parece uma equipa mais organizada, mais melhor estruturada, se assim posso dizer. Mais séria. Mais séria, yeah. Os adeptos, isso aqui já nem precisa mencionar. Top de gama. Espetáculo sempre. Yeah. Assim, eu vejo o Cabos Corp, desculpa interromper, eu vejo o Cabos Corp como uma equipa a fugir daquele regime presidencialista quase que absoluto, de ter o presidente Bento Kangamba como sendo fundador, como a imagem principal do clube. Acho que está a se desvincular um pouco disso. Vemos o vice conhecido como vice-amigo a dar mais as caras, a aparecer e a falar. O que também, estamos a falar só de aspectos ligados à comunicação, mas que acabam por ter algum tipo de reflexo no que está a acontecer dentro da estrutura. Acredito que cada vez mais um clube estruturado contratou na última época Zé Camaral, o que mostrou alguma ambição. E por acaso surpreendeu-me, vou ser sincero, as afirmações do Bento Kangamba surpreendem. Eu achei que o Cabos Corp fosse lutar pela manutenção e salvo erro acabou por ficar em 4º lugar. Exato. Conseguiu revelar muitos jogadores e também acompanhei, tive a sorte de acompanhar equipas que se deram bem. Se calhar alguma equipa quer também na próxima edição. Só me chamar para assistir a época. E vi desde a 2ª divisão um Cabos Corp a procurar estruturar-se bem, identificou bem os talentos, Nelinho, Teo, Castro. Exatamente, acabou por formar uma boa equipa. Nessa temporada eu acho que vai acontecer um pouco o contrário. Ainda não vejo muitas movimentações e grande parte dos bons jogadores já estão contratados. Sei que o Cabos Corp vai talvez ao Senegal, a essa África mais lá para o lado do norte. Acho que é África Ocidental, certo? Não sei. Geografia. Só falo lá em cima. Vai lá em cima. No Ocidente. No Senegal, Camarões, tentar buscar alguns reforços. Mas não acredito que vá ter muitos reforços nacionais. Perdeu o Nelinho, perdeu o Lisandro. Sei que o Nelinho foi agora para o Ilhete, o Lisandro também. Não sei se o Teo, que é o lateral direito que se destacou, vai continuar. Ainda o Castro está a treinar agora com o Petro do Luanda. O Castro já não volta mesmo. Então, tocaste no assunto do Castro, mas é uma curiosidade. O jogador diz, Avelino, ele diz que só tinha uma temporada com Cabo. Os documentos mostram que tem 2 temporadas com Cabo. Como isso é possível? Ele não viu quando assinou. Não, calma, não. Temos aqui que ser sério, porque nós conhecemos os tipos de dirigentes que temos. Não podemos fingir que não sabemos de nada. Não, e temos provas disso. Tem jogadores que assinam uma temporada e o dirigente metem 2 temporadas. Eu tenho prova disso. E sei que muitos de vocês também sabem disso. Já ouvi falar. Não, é sério. Assim, existe uma estratégia muito fácil para acabar com isso. E aos jogadores, depois posso deixar o IBAN pela competição. Os contratos esportivos têm várias páginas. Então, quando um jogador vai assinar um contrato, não assina apenas a última página, que é a página em que vem o nome, assina todas as folhas do contrato. Uma rubricazinha no fim. Se rubricar apenas a última página, eu posso tirar a primeira e substituir. Tirar de 500 mil para 300 mil, de um ano para 5 ou para 4 e alterar as outras cláusulas. Então assinar todas as páginas para que depois não hajam espaços para esse tipo de polêmicas. Não sei se o jogador é que foi distraído ou até mesmo mal intencionado. Não sei se o clube acabou por adulterar, mas acho que se fosse isso teríamos outra postura por parte do jogador. E eu já acompanhei casos similares de jogadores a dizerem escreve por favor e fala como o clube, não sei o que, e depois quando vamos ver, o jogador não tinha razão. Não tinha razão. E a falta de cultura jurídica, a falta de conhecimento faz com que às vezes os jogadores cometam esse tipo de erros, assinar contratos sem ler e também um pouco na malandrice, ou assinas ou vais embora. Já tivemos aqui alguém do basquetebol que disse, está aqui o contrato, tens 10 minutos para assinar. Se não assinares,
E às perdes, vezes o desespero, pá, o único salário que eu posso ter, a única profissão que eu posso ter, a única proposta que tenho em mãos, deixa-me só abraçar, deixa-me só aproveitar e depois acaba por surgir. Mas eu já vi casos de chorar, já vi clubes assinarem 6 anos de contrato com um jogador, já vi clubes assinarem contratos com salários que nunca foram pagos e a tentar prender o jogador a todo custo. Já vi clubes a forjarem assinatura de jogadores e se os jogadores não forem atentos ou se não queixarem a ANFA ou diretamente à FAF, vão continuar a sofrer. Eu ia falar também, mas se calhar, pronto, era só mesmo um comentário que é em relação ao Williette, que é uma equipa que eu gosto muito de acompanhar, muito organizada, para mim das equipas mais organizadas do nosso Girabola. Mas por outro lado fiquei curioso porque o Williette fez muitas contratações dessa época. Não percebi muito bem qual é a ideia. Não, a Avelinense, o professor Camaral, o professor Zé Camaral, quando vai numa equipa, ele leva os dele. Mas muitas pessoas olham para isso negativo, mas não é negatividade ali. Ele leva os jogadores que vão lhe dar confiança. Agora, se ele chega num plantel onde encontra jogadores que ele acha que não vão lhe dar confiança, ele não vai contar com aquele jogador. Porque quando a equipa perder, o treinador vai para a rua. Então, isso é bem normal, acontece em toda a parte do mundo. O que é que ele fez? Ele chegou no Williette e que fez bem um grande campeonato, fez um grande campeonato. Chegou no Williette, dispensou alguns jogadores e trouxe os dele, que lhe aguentaram no Cabo Escuro. Então, quando é contratado um treinador da dimensão do professor Zé Camaral, há que se respeitar e deixar ele trabalhar. O professor Zé Camaral não é conforme outros professores que escutam o que o dirigente vai falar. Tem que ser assim, não, o professor é ele ou não é ele. O professor Zé Camaral é ele ou não é ele. Agora, quando pega este Williette, é mesmo para renovar. Não podemos, numa era com Zé Camaral e o Williette nos decepcionar. Não podemos. Esperar. Ele vai ser o responsável, não tem como. Assim, eu sou um pouco suspeito para falar do Williette, não só por ser de Benguela, mas por acompanhar um pouco o que a estrutura faz, seja desportivamente ou em outros âmbitos. Também estavas lá? Acompanhou a pré-época. Ficaram em quinta, só para saber. Acompanhou a pré-época. A última época, só o torneio da amizade, não acompanhei os treinos. Estava lá. Tem. O Williette é só mandar o convite. Eu entendo e concordo em partes com o que disse, apesar de ter aspectos que é preciso que sejam esclarecidos, porque eu já vi vários treinadores em conversas privadas, não, trabalhei no Clube X e o presidente e o vice-presidente queria contratar, estão se metendo no meu trabalho, depois a minha equipa perde, eu não sei como é que é. E eu acho que nós temos que começar a perceber que as estruturas, elas são largas. E a competência de contratar jogadores não é só do treinador principal, porque o treinador pode ficar um mês no clube. E depois, quem trabalha com os jogadores? É o próximo treinador. Então, é muito normal que o treinador faça os seus pedidos, que no fundo é a prioridade da direção, é sempre a prioridade. Olha, quero o jogador X, porque conheço e me dão garantias. E depois a direção, com base nos objetivos que têm, com base na identificação que faz, o jogador X tem margem de progressão, ou o jogador X enquadra-se com o que nós queremos, vai e contrata. E eu concordo que se o treinador quiser contratar o Avelino Kiala, que contrate. Porque quando o treinador perder, ele vai embora. E é simples, não vejo mal nenhum em um treinador levar 8 reforços. No entanto, temos também de perceber que as equipas precisam de tempo para se encaixar. Sim. E que equipas, por exemplo, como o Williette, têm uma responsabilidade acrescida, porque Benguela tem 2 clubes, 3 no caso agora com o Isaac, a representarem no Girabola, mas nenhum tem o nível do Williette. Então, também por ser de Benguela e por passar muito tempo lá, eu consigo perceber a forma como os benguelenses olham para o Williette, que é a saída dos nossos talentos. Todas as escolas de futebol de Benguela querem que o seu talento vá para o Williette. Inclusive a Académica, que durante muitos anos foi a maior potência de futebol em Benguela, sénior e formação. A Académica vencia 11-0 nos júniores, 12, 13, despachava todo mundo. Agora já não acontece, felizmente. A Académica também cede vários jogadores ao Williette, uma coisa que se calhar há 4 anos era impensável. Porque o Williette não tinha essa estrutura de os talentos quererem estar lá. Então, há esse lado e há essa conversa a nível regional de o clube ter de prezar por jogadores locais, por valorizar um pouco mais a formação, tanto do Williette como de outras escolas. Mas o que eu sei é que o Williette esse ano vai lutar por competições africanas e pelo pódio do campeonato.
E esses reforços não estão à toa. Yeah, esse é o objetivo. Duplicou. E quando estamos a falar em duplicar com mais alguns números aí de lado, o orçamento em relação à última temporada. Yeah, dá para ver pelo investimento. É que Então é um investimento a sério. estamos a falar de jogadores que estão no bilhete a ganhar na casa dos milhões. Yeah. O bilhete entrou nessa cifra que estava o Bravo do Maquis a pagar 1 milhão e tal. Os jogadores não gostam quando fala-se muito do dinheiro deles, mas enfim, a pagar 1 milhão e tal, a aproximar-se aos 2 milhões. O mesmo valor que ganham alguns jogadores do Sagrada Esperança. Não está ao nível do Sagrada, mas eu acho que é um bilhete que, a par do Bravos e do Interclube, pelo que estão a investir, têm a obrigação de lutar pelo pódio do campeonato que garante competições africanas. Nice. Não, já que focaste aqui em Bravos do Maquis, isso, as equipes militares, né? Quer falar do 1º de agosto, Bravos do Maquis, o ano passado tiveram épocas abaixo da expectativa. Claro. Esse ano, a nível desportivo, o que as duas podem fazer para estar em melhor posição? Sim, olhando a olhos nus, consegue-se ter a ideia que o Bravo do Maquis, desportivamente, parece melhor preparado que o 1º de agosto para competir. Pelo menos em termos de reforços, em termos de estruturação, parece uma equipa com... E até pela forma como comunica... Pode dizer em todos os aspectos. Não, essa é a verdade. Há muitos militares. Não, essa é a verdade. Atualmente, em todos os aspectos, o Bravos do Maquis está em melhores condições do que o nosso país. Os Caraguões vão discordar. Não, mas é pronto. verdade. Assim, eu acho que existem aspectos como história, como estrutura. O 1º de agosto tem academia, o 1º de agosto tem uma equipa de trabalho mais vasta que o Bravo do Maquis. O 1º de agosto tem uma formação mais forte que o Bravo do Maquis e pode usar desse recurso para compensar. Para compensar. Não, são questões que são verdades, para compensar. Sim, E o 1º de agosto tem adeptos, o que poucos clubes em Angola têm. E sócios? Exatamente. O 1º de agosto, em qualquer província de Angola, tem adeptos. Só o 1º de agosto e o Petro em Angola têm isso. Não, o de agosto é grande, E o independentemente... Cabo Escorpo que consegue mobilizar sempre adeptos para qualquer lado. Sempre. Independentemente da situação que o PRI está a viver, o de agosto é grande. É isso, as pessoas que estão a dizer agora, pá, vai jogando no de agosto, fulano, ciclano, o de agosto já não é como era, mas o de agosto é grande. Quem é grande é grande. A história diz isso, que o de agosto é grande. Só não está bem financeiramente. E atenção, e eu tenho dito sempre isso, tanto aos jogadores do 1º de agosto como a outras pessoas. Há uma dramatização em relação à situação financeira do 1º de agosto. O 1º de agosto ainda paga milhões. Não, ainda paga isso na eu sei, casa dos eu milhões. sei. O 1º de agosto ainda tem melhores condições que o Desportivo da Lunda Sul. E não conseguiu fazer melhor. Teve mais condições que o Cabo Escorpe. As pessoas justificam muito a última classificação. Eu acho que é se fazer de coitadinhos. Porque o 1º de agosto tem mais condições que o Cabo Escorpe. Mais condições que o clube... E estou a falar com certeza. Mais condições que o Clube Desportivo da Lunda Sul. Tinha a obrigação de fazer melhor do que fez na última época. Nessa época, eu acho que, tal como o Petro e o Cabo Escorpe, parte um pouco em desvantagem em relação à última época. No entanto, nas duas épocas, o ponto de partida não é o ponto de partida que a história de agosto nos habituou. Então, 1º de agosto, para mim, estar fora do top 5 do próximo Girabola não seria uma surpresa. E se chegar ao top 5, é porque vão aparecer jogadores como Agnaldo, jogadores como o Kangue, que poderão se destacar. E eu acho que o 1º de agosto vai depender daquilo que os seus jogadores, como promessas, porque o 1º de agosto nesse momento não tem tantos jogadores de garantia. Não sei se é um jogador nesse momento no 1º de agosto, tirando o Neblu, talvez, que lutaria, A referência máxima é o que lutaria Neblu. pela titularidade no Petro de Luanda. Não estou aqui a arriscar. Não. Vão pensar que eu estou a atacar ou a tentar desprezar, mas são questões. Tinha o Ossi, mas esse já foi. Exatamente. Então, Não sei, talvez apenas o Neblu absolutamente lutaria por um lugar no 11 do Petro de Luanda. Então, se conseguirmos fazer essa comparação entre o 1º de agosto e o Petro, dá para perceber que é uma equipa que vai continuar a estar um pouco abaixo do top 4 e top 5. Só para reforçar na ideia aqui do colega, o PRI, a essa altura, tem que saber que só pode contar com os miúdos que tem no plantel. Só pode mesmo, a única coisa. Por quê? Porque há 2 dias atrás chegaram 3 reforços da Zâmbia. Exato. Mas mas peraí, o 1º de agosto não está proibido de contratar?
Não, está proibido de inscrever. Escrever, ok. O Leão de Agosto pode contratar, só está proibido de inscrever jogador. Ok. Agora, a questão é a seguinte. Mini Barcelona. Tive o conhecimento de que os reforços vieram em nome da direção e a equipa técnica só tomou conhecimento quando os jogadores chegaram. Isso já não é bom. Já não é bom. Então, já estamos a começar mal a temporada. Porque a simbiose da direção e a equipa técnica tem que se casar. Quando isso não acontece, algo aí está errado. Estamos na fase de pré-época e já não há esta simbiose, então algo aí está errado. Temos aí o diretor desportivo, que é o Cali, o antigo capitão da Seleção Nacional. Então, como é que isso acontece? Se o diretor desportivo é que é o elo de ligação entre a equipa técnica e a direção do clube, e tendo aí um Cali que dispensa comentários, como é que isso acontece? Conhecendo o Cali, como eu conheço, tenho muitas dúvidas que isso seja real. Conhecendo o rigor do Cali. E as coisas ali não estão bem, é mesmo real. É mesmo real. Infelizmente. Mas é verdade. Então, Vamos Opa, eu acho, rumor, vou por aqui, eu acho rumor. que o 1º de agosto tem de depender da escolha certa dos jogadores que vão representar a equipa para a próxima época. Já se percebeu que do ponto de vista do mercado interno não conseguiu pegar os jogadores que se valorizaram. Para mim, qualquer contratação que o 1º de agosto faça de um jogador é um jogador que se desvalorizou. Estamos a falar naturalmente de jogadores angolanos que se desvalorizou ao longo da última temporada. Porque, volto a dizer, todos os melhores jogadores da última temporada já têm clube. Já tem clube. não, Então, isso é verdade. No 1º de agosto, se contratar e se inscrever. O Nelito é um jogador que foi dispensado do Williet, é um jogador que não contava para o Williet. Então, para mim, o 1º de agosto vai fazer emendas e tem de ser muito seletivo na escolha de jogadores da formação, porque se o 1º de agosto acerta, vai se apropriar dos erros que o Sagrada poderá cometer, dos erros que o Petro poderá cometer, ou que o Bravo do Maquis poderá cometer, e poderá se aproximar. Mas eu não acho, não por questões financeiras, mas por questões desportivas, volto a dizer, porque financeiramente o 1º de agosto ainda pode, pelo menos, lutar pelo 3º lugar. Só não está a nível do Sagrado e do Petro de Luanda. Mas, diante do Bravo do Maquis, do Willieta, ainda pode. Então, o 1º de agosto, se acertar nos miúdos que selecionar, se acertar nas contratações de jogadores estrangeiros, vai poder, pelo menos, do ponto de partida, lutar pelo 3º lugar, que dá acesso à Taça CAF. Ainda podem surpreender. Podem. Isso está sempre aberto. Ainda podem surpreender. A camisa tem peso. Pois, tivemos o Interclube e o Académica do Lubito, que tiveram, na época passada, campanhas meio inconsistentes, assim posso dizer. O que é que essas equipas precisam de fazer para ter um lugar mais acima da tabela em relação ao ano passado? O problema do Inter já é uma constante, não varia. É uma constante, não varia. Tomara que nessa temporada seja diferente. O Inter já nos acostumou com decepções. Pelo investimento que o Inter tem, que o Inter recebe do Ministério, o Inter, querendo ou não, é obrigatório eles serem candidatos ao título. O Inter, a última taça que o Inter festejou é a taça da amizade, do Ilhete. E faz tempo. A penúltima edição, no caso. A última edição, sim. A penúltima edição. Não. Porque a última, o Lunda Sua, quem ganhou. Certo. Então, o Inter, não sei se dessa vez, eu acho que mudando a estratégia, a contratação, vi que acertaram na mosca em cheio, porque buscaram de todo um pouco. Foram atacar a Cabinda, o Sport de Cabinda, pelos miúdos que fizeram um bom campeonato, desde o Chinote, desde o Benin estava na Lunda Sul, desde o Anderson, que é um avançado que joga extremo. O Inter, essa altura, não tem desculpa a apresentar a ninguém. Não pode. O Inter é equipa grande, nós não podemos esquecer isso. Ele faz parte do top 5, não pode se retirar. E está a perder esse espaço com o Ilhete. Está a perder esse espaço. O Inter é grande. Acho que também foram não uns miúdos do Petro, não? Através do Budunha. Sim. Acho que foram 3 ou 4 através do Budunha. Então, o Inter... Assim, o Inter recebeu o Gui por empréstimo do Sagrada, contratou o Neide Bicho ao Williet, contratou o Bebeto ao Desportivo da Lunda Sul, o extremo, e se não me engano também contratou o Bebo, o médio centro do Desportivo da Lunda Sul. Mas, quando eu olho para as contratações do Inter,
eu vejo um pouco a semelhança do Williet e talvez com alguma desvantagem, porque o Inter pegou jogadores medianos, jogadores que estão em progressão, mas que não atingiram o pico da valorização. O Inter não pegou nenhuma grande sensação do campeonato. Pegou jogadores que estavam em progressão, como o Neide, que fez um bom final de temporada com o Williet. O Bebo, que também jogou muito bem ao lado do Pedro no Desportivo da Lunda Sul. O Betinho, que também era um extremo capaz do Kushishima, contribuiu bem com assistências e com bons jogos. Mas não vejo o Inter, por exemplo, com um jogador que também seria titular no Petro ou no Sagrada. Não vejo. O Inter, eu acho que para além de jogadores, tem talvez de contratar um pastor ou um padre, porque... Para exorcizar. Exatamente. É que não se compreende dos clubes melhores posicionados geograficamente, um bairro popular, uma zona popular, Rocha Pinto, sem adeptos, um clube com apoio do Ministério do Interior, que também oferece apoio logístico ao clube. O Inter deve ter muitas facilidades em aquisição de vistos e tudo mais, tudo o Ministério do Interior. Então, o Inter tem, do ponto de vista burocrático, do ponto de vista financeiro, desportivo, porque tem um estádio próprio, bem localizado. Não é um estádio, por exemplo, como o 11 de novembro, que para ter acesso, muitos táxis, iluminação e não sei o que. É um estádio que está numa zona muito movimentada, muito táxi, muito acesso facilitado. O Inter devia ter adeptos, o Inter devia ter o apoio do Rocha Pinto, que não é efetivo. Sei que o Inter vai tentando, o meu clube, meu bairro, algumas campanhas sociais, mas ainda sem sucesso. Então, eu acho que de nada vale para um clube ter dinheiro quando não tem adeptos nem muitos títulos. E eu acho que o que o Inter tem nesse momento são condições, mas não oferece resultados. Contratações, algumas vezes são boas, mas ainda não vejo o Inter a contratar com a ambição de um clube a nível daquilo que o Inter devia ser. E eu acho que é um caso que devia ser caso de estudo, porque temos um clube muito pouco aproveitado. Eu gostava muito que todos os clubes pudessem jogar num estádio como o 22 de junho e estar perto de uma comunidade tão forte e que gosta de desporto, cheia de jovens, como está o Interclube. Então, para mim, eu acho que acabou-se por plantar, tem aquela parábola bíblica, ou se plantamos em cima da pedra, ou plantamos no meio de espinhos, mas alguma coisa não está bem plantada no Inter. Isso é verdade. Os polícias que desculpem, mas é... Mas graças a Deus não tenho carta de condução. Ainda não há riscos de sofrer efeitos já imediatos. Porque eu lembro que o ano passado o Inter teve a lutar para não deixar de divisão. Pelo menos na primeira fase. Na primeira fase. Chegou a estar muito tempo em penúltimo lugar. E só no final da temporada é que Bodunha conseguiu estabilizar-se. Apareceu aí o Moisés com a vara. E teve algumas dificuldades. E o Académica Muitas. do Lubitsch agora? A Académica... Ninguém falou O Romilson tentou fugir da académica. Não. A Académica do Lubito, e é importante que se faça sempre essa referência, existem questões ligadas à direção, aos sócios e adeptos da Académica que têm de ser resolvidas. A Académica do Lubito vive vários momentos de altos e baixos em relação à relação que a direção tem com os adeptos ou com as pessoas ligadas à história do clube. Já saíram notícias e informações em relação a dívidas que a Académica possa vir a ter com a empresa X ou a empresa Y ligadas ao presidente. E eu estou a falar disso porque acho que são assuntos sérios que nós devemos abordar e devemos resolver. A Académica está em crise financeira em relação aos últimos anos. Não é uma Académica que consegue, por exemplo, criar as condições apetecíveis para o Petra e o Dagosto emprestar jogadores, como muitas vezes aconteceu com o Senzano e tantos outros jogadores. O próprio Ossi foi fruto desse processo com o 1º de agosto. Já não é um clube apetecível para isso. O Petra e o Dagosto têm recorrido ao Williet, têm recorrido ao Cabo Escorpo, ao Desportivo da Lunda Sul, e muito bem, porque infelizmente a Académica já não conseguiu manter o pouco das condições que tinha para ser um clube apetecível. E como disse, com o surgimento do Isaac de Benguela e com a ascensão do Williet, desportivamente a Académica do Lubito, em termos de escalão sénior, já não é a equipa mais apetecível. Temos o Williet, vem a Académica, que se calhar esteja um pouco à semelhança do Isaac, apesar do Isaac ter mais dificuldades. Mas então a Académica já não consegue ter o monopólio do talento em Benguela. E Benguela tem muito talento, diga-se.
Ou seja, a Académica não tem capacidade de contratar jogadores. Muitos jogadores são selecionados em testes, que a princípio são jogadores que não dão tanta garantia. Deixou de receber o suporte dos jogadores de grandes clubes por empréstimos, jogadores que os clubes acham que têm potencial, e deixou de ser a primeira opção dos jovens da província. Então a Académica tem que se reestruturar, tem que criar condições para que seja o parceiro ideal, e isso é importante, é uma boa estratégia. O Girona recebe jogadores, o Betis recebe jogadores por empréstimo, até grandes clubes recebem jogadores por empréstimo. O Williet sobreviveu assim nos primeiros 2-3 anos, muitos jogadores emprestados. A Académica tem que se reestruturar para que seja apetecível para esse tipo de estratégia e para que os talentos em Benguela queiram jogar pela Académica, porque a Académica já não é o maior clube da formação, às vezes ganha o Nacional, às vezes ganha a Académica, o HCB, que é da Bahia Farta, também agora foi o campeão, às vezes vem o Marítimo muito forte, então já não é o clube tão apetecível como era. A Académica tinha muitos jogadores locais que davam alguma qualidade e recebia jogadores por empréstimo, e já não tem. E vai continuar a deixar-se continuar assim. Mas enquanto existe esse braço de ferro entre o presidente e a massa associativa, esquece. A Académica vai caindo aos poucos, porque a maior parte da massa associativa já não querem Luís Borges como presidente, né? Porque o próprio presidente assumiu que às vezes tira, que a maioria dos presidentes falam, tiro do meu bolso para investir ali. Quem te garante que faz isso? E ainda bem que estamos a falar disso, porque para além de ser uma situação, e não é uma crítica direta ao presidente, mas uma crítica ao sistema. Para além disso representar conflito de interesses, é uma situação que coloca muito sensível o clube, porque o gestor principal do clube é alguém que empresta dinheiro ao clube, ou é detentor. Isso é um bocado perigoso, porque eu tiro do meu dinheiro para pôr no clube. Pois Um dia eu vou querer esse dinheiro de volta. Sim. E quando eu tirar esse dinheiro do clube para pôr no meu bolso, pode causar ali um desconforto. E por mais grande. boas intenções que até se tivessem no início, não vai ser bem visto. Não vai. Nunca vai ser bem visto, até porque o processo por si só não é tão transparente, porque há conflitos de interesses, para que as pessoas não tenham motivos para duvidar da idoneidade ou da boa intenção que se pode ter tido. E eu acho que é importante falarmos disso, porque agora surge a febre das SADs nos clubes, e não há legislação específica para o funcionamento das SADs. Refugiam-se na lei das sociedades comerciais, que não está pronta para reger o funcionamento de uma sociedade anónima desportiva. Então, nesse momento, e há SADs no Williet, no Petro e em vários clubes, as SADs estão a funcionar ao Deus dará. Não há nenhuma lei que diga que o clube tem que ter X percentagem obrigatoriamente de ações na SAD, ou seja, se não é essa lei que me obriga, eu posso criar uma SAD e o clube ter 0,5%. E depois reunir os poucos sócios, e nós temos essa sensibilidade de termos poucos sócios. Reúno os poucos sócios que existem, sou o presidente, eu é que trago as empresas que patrocinam o clube. Olha, vamos colocar o bem X em nome da SAD, é colocado em nome da SAD e a SAD gere tudo e não se sabe que tipo de proteção o clube vai ter. Então, acho que é importante as autoridades começarem a falar sobre isso. É importante olharmos para o quão os clubes estão expostos. Se antes das SADs os clubes já estavam expostos à má gestão e ao aproveitamento por parte dos seus dirigentes, agora os presidentes, os dirigentes podem se apropriar de forma legítima. Porque a lei, por não ter essa lei específica de funcionamento, tem muitas situações omissas e há oportunidades para tudo. Agora o Avelino Kiala compra X percentagens do Romilson Futebol Clube, da SAD, e vamos começar a passar bens do clube para a SAD. E vamos usar como quisermos. Se a SAD achar melhor vender o autocarro, vende. Vai vender. Se achar melhor vender o X, vai vender. E não estou a dizer que está a acontecer, mas pode acontecer. Pode acontecer, sim. Então, temos de prestar atenção a esses aspectos e tentar fazer com que o clube seja o máximo possível independente de quem gere. É difícil pelo contexto, mas temos que começar a fazer. Se quisermos caminhar por aí, então temos que fazer isso. Okay. Então eu ia passar para a outra fase, que é da Liga dos Desesperados. Santa Rita e o Libolo tiveram um campeonato sofrível. O Libolo teve que safar no finzinho do campeonato. Vocês acham que este ano safam-se novamente ou não há caminho de volta? Vão para a segunda volta? Primeiro, melhoraram os salários.
Não, parece, Libolo parece que houve alguma coisa ali. parece brincadeira, Eu não mas posso é... falar do Libolo. Parece brincadeira, mas é verdade. Falou-se de Santa Rita, né? E do Libolo. Libolo, já sabemos nós o que está atrás do Libolo. O Santa Rita é uma equipa pequena, bem organizada, humilde, com um presidente muito batalhador atrás dos patrocínios por aí fora. Mas não basta só. Não basta isso. As pessoas têm que se entregar para ajudar o clube da província. A comunidade em geral, as entidades privadas têm que chegar. Mas também para essas entidades privadas chegarem, o que tem em retorno? De que forma eu vou ganhar? Eu não quero ganhar dinheiro porque eu já sei que vocês não vão me dar dinheiro. Eu vou injetar dinheiro. Eu tenho a minha marca. De que forma vocês vão publicitar a minha marca? Há várias formas de trazer dinheiro no clube. É só apostar, investigar e ir atrás dos patrocínios. Marketing hoje é prioridade para você trazer os salários os atletas. Senão vamos sempre tá aí a chorar, estou sozinho, ninguém me dá, por aí fora. Todos querem, todos só querem. Já foram atrás, o que apresentou para o patrocínio chegar até você? E aí, então, há que se melhorar o salário, porque Santa Rita é uma boa equipa, tem sempre miúdos. Agora o Santa Rita está na mesma ocasião da Académica, que é lançar. Hoje a Académica é um clube que os jogadores vão lá para relançar a carreira. Antes não era assim, formava. Agora é para relançar. E quase que encontrou, que a Académica chegou no mesmo, desceu até onde está o Santa Rita, que é uma equipe onde os jogadores vão lá para relançar. Teve lá o João Vala, hoje fez um bom campeonato e hoje o João Vala está no 1º de agosto. Agora o Santa Rita é isso. Tem valores. Há que se melhorar. E outra coisa, é ser honesto com os atletas. Claro. Se o salário é 50 mil, tens que falar que é 50. E que esse 50 vai cair no dia 30 ou 31. Porque eu vi que aí a ANFA tentou entrar com documentos na federação para que o salário mínimo, pelo menos, né, chegasse a 100 mil kwanzas dos atletas. Não sei como é que ficou essa situação, se aceitaram ou nem por isso. Porque, na verdade, nesta luta onde entramos agora das equipas pequenas, o real problema é o salário. Tem jogadores? Tem. E esses mesmos jogadores têm família. Têm dificuldades. Esses mesmos jogadores têm sonho, precisam de sustentar suas famílias. Não basta só correr ali. Porque nós estamos aqui, vimos, está ali o fulano, está aí, está a jogar, está a apresentar, por aí fora. Talvez em casa tenha dificuldade. O filho não foi à escola. A esposa não está a trabalhar. Então, há que se olhar num todo. Os resultados vão vir. Mas se nós aqui trabalharmos na BEC administrativamente, o dinheiro chegar para os atletas, então o resultado vem. Assim, a nível de girabola, existem clubes que, do ponto de vista desportivo e estrutural, são os clubes dos desesperados. Que são os clubes onde o jogador, ou que nunca foi para o girabola e nunca teve a oportunidade de ir para o girabola, ou o jogador que desceu e foi dispensado de uma equipa pouco competitiva. E são equipas em que os jogadores praticamente jogam a custo zero, porque ou os salários são muito baixos, e mesmo sendo muito baixos não são pagos regularmente, ou porque há dificuldade de alimentação e tudo mais. Existem equipas em que os jogadores praticamente se autofinanciam para lá estar. São equipas em que alugam uma casa ou outra, um funge, um pedaço de pele de porco, e os jogadores estão a se alimentar e vão jogar. São equipas que têm jogadores, porque o nosso contexto não nos permite ter mais clubes organizados. Nós temos menos clubes em relação ao que devia ser a nossa média de clubes, pela nossa dimensão territorial e pela quantidade de pessoas. Então, temos muitos talentos que não têm opções e vão para clubes praticamente a custo zero, jogar sem salários, sem condições, e naturalmente são clubes que desportivamente não rendem. E atenção, peço desculpa por lhe cortar, e nem estamos a falar ainda daqueles que deviam estar a receber, mas eles é que pagam para jogar. Exatamente. Então, muita gente às vezes pergunta, mas se o clube não paga, por que é que ele foi lá? Ele está lá, ele não joga. Ele tem um sonho, abdicou de anos de estudo provavelmente para treinar futebol e não conseguiu ter acesso a uma equipa com condições. Ele acha que tem potencial para jogar uma época ou meia época e se destacar e ser visto. Vai para lá.
Se é para ganhar 50 mil, que para mim, um jogador de futebol ganhar 50 mil é o mesmo que jogar a custo zero, porque uma chuteira de qualidade nem custa 50 mil kwanzas. Há clubes que não têm condições de tratamento de lesão, o jogador está lesionado, joga com um anestésico, vai uma pirona e pá, volta para o campo e está a jogar. Os jogadores, como são jogadores, como eu disse, do desespero, são jogadores que são obrigados a fazer tudo para ter o máximo de minutos possível e o máximo de visibilidade possível. Eu acho que o Libolo, na última época, foi um pouco a figura dessa equipa dos desesperados. Não lembro um jogador de grande nome ou um jogador estável e bem valorizado no mercado a representar o Libolo na última época. Eu acho que o santo que falta ao Inter é o santo que sobrou para o Libolo na última época para ter conseguido a permanência. Em relação ao Santa Rita, muito rapidamente, eu acho que é um clube que ressentiu um pouco a boa época passada que fez na antepenúltima época, em que valorizou jogadores como Guipo, Sagrada, o próprio Beni Papel e outros que acabaram por ir por outros clubes. Não conseguiu substituir essas peças e é difícil. É normal que assim aconteça, que uma equipa, após ser um ano de revelação, perca. Acho que vai acontecer com o Desportivo da Lunda Sul, pode ficar esse corte. Acho que é normal o que aconteceu com Santa Rita, mas tem de voltar a encontrar bons talentos, porque tem alguns jogadores bons a emergir na formação, porque os provinciais do IJ estão cada vez mais a crescer, mas não é suficiente. E a peneira que eles fazem, que é o teste, tem que ser mais criteriosa e tem que tentar de alguma forma, e volto sempre a dizer isso, quem não tem dinheiro tem que se aliar aos grandes. Tem que tentar de alguma forma ir ao Catetão, escolher um puto bom da equipa B que possa ser titular, que possa ser o que foi o Nelinho para o Cabos Corp ou o Lisandro para o Petro de Luanda, que façam essa seleção de jogadores do Inter, do 1º de agosto, jogadores que são dispensados e que consiga formar um bom plantel, porque equipas de províncias com uma ou duas representações, como é o caso do IJ, que tem o Carmona e o Santa Rita, precisam de equipas competitivas. Porque, para além da questão desportiva, tem a questão da representatividade. Porque o IJ é um pouco Malange, que está aí ao lado, é um pouco o Kwanza Norte, e também para jogadores de Luanda que não têm espaço. Para lá. Mas depois tens outro problema, que é aquilo que nós falamos há pouco tempo, que é a questão das condições do clube. Porque se vais buscar um mundo no Petro, no 1º de agosto, tens que lhe dar condições lá no IJ. E eles negam. Eu tenho a certeza que eles negam ir para um sítio em que vão dormir numa cama de ferro com um colchão de 2 centímetros, se calhar, em que a alimentação não é regular, apesar de terem os seus salários regulares nos clubes, mas vão querer boas condições de trabalho. Para esses jogadores pesa principalmente jogar fora de Luanda, e nós conhecemos as nossas províncias, não são províncias desenvolvidas. A Lunda Norte não é uma província desenvolvida, apesar de Sagrada ser um clube bom e compensa, mas o IJ não é uma província desenvolvida. Então, deixar Luanda ou deixar um clube estável para jogar no IJ, uma província que não oferece tanto de soluções em termos de infraestruturas, em termos familiares e até mesmo em termos pessoais, acaba por ser algo penoso para alguns jogadores que preferem jogar na equipa B do que ir para uma província em que podem sofrer. Ia passar aqui para o São Salvador. São Salvador, que fez um campeonato decente o ano passado para uma equipa que subiu para a primeira divisão na sua época de estreia, ficar na posição em que ficou. Acho que foi um trabalho bem merecido, bem feito. E este ano tem o Flávio Amado como treinador. O maior reforço da equipa. Concordo. O Flávio foi, corrija-me se estiver enganado, tetracampeão provincial. É isso. Então, e soube também que levou para lá o Lito, que foi o goleador dele durante muito tempo. Lito é então, perigo. Não só o Lito, levou mais 4 ou 3 jogadores, olha, o nome falha da memória. E o Flávio, né, tem as qualidades para estar naquela equipa. Tem. Tanto é que o governador ontem receberam o camarada presidente da República. Ele falou, o Flávio já está aqui. O Flávio já está aqui, presidente. Então acreditem em nós, porque eles pediram que metessem lá um estádio, acertaram isso ontem, quando a visita do camarada presidente. Então a equipa precisa mesmo de suporte financeiro, porque
Tá aí a dizer que a Sonangol segurou, só eles é que sabem ainda. Principalmente eu, não sei se é verdade, que já estão com a Sonangol desde o ano passado. E se for verdade, melhor ainda, porque na verdade é equipa boa, é grande, é uma província que teve muito tempo ausente do palco nacional. E hoje, quando se fala de desporto naquela região, o campo enche. É o governador a levar a equipa, a conduzir o autocarro, a levar os jogadores para jogar. O governador faz isso sempre. Então, algo que não se... Não sabia dessa. O governador ofereceu o autocarro, né? Em nome do governo provincial daquela província, ofereceu o autocarro. E às vezes, enquanto ele próprio veste na pele de motorista, ele leva os jogadores para o jogo. Precisamos desse vídeo. Nice. Opa, estamos a falar de um dos pontos mais importantes da história africana. Zaire, capital do Reino do Congo. Exato. Patrimônio Da Unesco. Da Unesco, Exatamente. Eu acho que o Flávio é das grandes promessas do treinamento esportivo em Angola. E sei que é um comentário de risco, mas eu acho que o Petro podia ter tido a coragem de colocar o Flávio Amado como treinador principal. E eu não acho que o Petro perderia muito se olharmos para o treinador que foi buscar. Com todo o respeito que tenho eu partilho da mesma opinião. Pelo treinador que lá está, não estou aqui a colocar em dúvida o que poderá fazer, mas eu acredito, pelo que vi do Flávio Amado pela equipa B, pelo que converso com pessoas da própria estrutura do Petro de Luanda, eu acredito que Flávio Amado, tendo a estrutura que o Petro tem, continuaria a ser campeão nacional. Não acho que a desculpa da licença seja suficiente para não ter um treinador. O Rubem Amorim começou no Sporting também com algumas limitações do ponto de vista de licença. O Roque Sapir é o treinador do Sagrada Esperança, mesmo com as limitações de licença. E conseguimos perceber que quando o Sagrada foi à busca de alguém com a licença, não conseguiu resultados. Teve que buscar um treinador competente e que, para além de competente, está identificado com o clube, conhece o pessoal, e o Flávio tem isso em relação ao Petro de Luanda, jogou por muitos anos, já treina no Petro há já alguns anos. Mas, estando no São Salvador, eu acredito que vai ter a oportunidade de se mostrar e de mostrar o seu verdadeiro potencial. Acredito que o São Salvador do Zaire poderá também fazer uma boa época. Perde sempre as suas estrelas, perdeu o polaco, mas acredito que vai conseguir, dentro daquilo que é o mercado e principalmente dentro daquilo que é a visão, porque eu acho que é muito mais fácil perder jogadores bons para um clube como o São Salvador, que já sabe que o normal é isso, é perder esses jogadores bons e ter que trabalhar novos. Um clube em que não existe tanta pressão, mas por outro lado existe o apoio de uma província inteira, porque o único futebol de alto nível no Zaire é o que São Salvador faz. O São Salvador recebe o que o Zaire espera há não sei quantos anos. Então, acredito que o Flávio Amado tem tudo. E volto a dizer, clubes dessa dimensão, a única solução é receber bons jogadores por empréstimo, identificar bons talentos, dar tempo e condições para trabalho de pré-temporada e depois estar atento a questões financeiras com a sensibilidade que se deve ter em relação aos jogadores. Eu sei que é irreal pedir que nenhum clube em Angola tenha salários em atraso ou que todos os clubes paguem acima de 100 mil. É irreal, não vou fazer isso. No entanto, haja sensibilidade em relação aos jogadores. Não têm condições, não assinem contratos longos. Libertem os jogadores sempre que puderem, porque da mesma forma como vocês não estão em condições de fazer o jogador trabalhar com o que deve, vocês não podem querer rentabilizar. Os clubes às vezes dizem isso, mas não sei o que, queremos rentabilizar. Você nem deu condições dignas ao jogador. O jogador esteve aqui no sofrimento, quase que, porque se o jogador ganha 50 ou tem salários em atraso, ele está a se autofinanciar. Então não faz muito sentido que alguns jogadores fiquem presos, ou nem que essas equipas se funcionem através da micha. Esse tipo de equipas como São Salvador têm de ser equipas que identificam talentos e que, enquanto se mantêm na primeira divisão, e esse conselho é para todas, estruturem-se. Formem pessoal competente. Porque dinheiro só não é suficiente. Então estruturem-se, continuem na primeira divisão, mas deem informação aos vossos homens, aos vossos funcionários, que mais lá para frente vai ser preciso. Porque nós não queremos que aconteça o que aconteceu no TAF e em Malange. Adeptos juntarem dinheiro para pagar. Isso nós não queremos. É um pouquinho vergonhoso.
Um pouco. Aqui é. Uma vaquinha. Bom, eu ia aqui tocar agora nos recém-promovidos. O Carmona, do Wish, o Isaac, de Benguela e o Luanda City. Tem aí a sensação. Quais vocês são as chances desses três clubes permanecerem? Essa é a questão. Eu começo por Luanda City. Luanda City está bem estruturado, no meu ponto de vista. Fez bem o trabalho da base, que é captar os atletas já há 3 anos e já sabia que tarde ou cedo estaria na primeira divisão. E se aconteceu tarde ou cedo, estão de parabéns. A equipa dirigida por jovens foram atrás de patrocínio, para além daquela casa adversária de aposta, pegou agora o BCI, se não estou em erro, pegou agora o BCI, então estão de parabéns. Tem mais aí a mão dos gêmeos da Clé. No meu ponto de vista, a equipa financeiramente já posso dizer que goza de boa saúde. Então agora é só os jogadores não decepcionarem a direção. Não decepcionar a direção, porque a direção nessa altura está a receber muita ligação. Os jogadores, não sei, com mais experiência por aí fora, mas a direção não está a dar esse espaço. 1 ou 2 jogadores estão ali, 4, 5 jogadores, mas a base mantém. Os miúdos que lutaram, que não é normal acontecer isso. Quando a equipa sobe para a primeira divisão, só fica 5 no plantel, todos vão para a rua. Mas o Luanda City salvaguardou os jogadores. Estão ali os miúdos, 4 ou 5 que vieram passar aí para dar experiência, mas os jogadores estão ali. Não podem decepcionar a direção que lhes dá essa confiança. Muitos deles não teriam emprego, estariam em casa. E nós sabemos como é que isso funciona. Os que metem a equipa na primeira divisão não são os mesmos que ficam para aguentar a equipa da primeira divisão. Não. Mas a direção do Luanda City está dando essa oportunidade. Então, os jogadores só têm que abraçar, lutar, realizar sonho, acima de tudo, desfrutar com responsabilidade. Muito bem. Eu acho que a gratidão no desporto é importante, mas gratidão se faz com coerência e com inteligência. Yeah. Então, se um jogador tiver que ser dispensado por mais 30 anos que tivesse passado no clube, se já não vai acrescentar por novo desafio desportivo, que fique de fora. Esse é negócio. Exatamente. E não faz bem a um clube subir para descer. Então, e é importante que os jogadores percebam isso. Os clubes, da mesma forma como o jogador não deve ficar preso ao clube, o clube não deve ficar preso ao jogador. Ninguém é grato necessariamente a ninguém, grato no sentido de ficar com uma dívida moral a ninguém. E nem o clube deve exigir que o jogador fique, nem o jogador e vice-versa. O que eu acho em relação ao Luanda City é uma equipa que ainda não tem o rosto, em termos de jogadores, de uma equipa de girabola. E disse muito bem o meu colega Agugu. É uma equipa que manteve ou a base de jogadores que já lá estavam, ou a base de jogadores que destacaram no provincial e que já se destacam há muitos anos, que são jogadores com potencial. Conheço vários que lá estão. No entanto, acredito que deverá ser mesmo necessário a adoção de jogadores com mais experiência e que dão um ponto de partida melhor. Porque os outros adversários estão a fazer o mesmo. E às vezes só depender do que o treinador vai criar, de estratégias, não é bem o mais indicado. É sempre importante ter figuras, ter um jogador, por exemplo, um polaco, que já tinha se destacado no Girabola, tinha ido ao Inter, que depois voltou ao São Salvador e que voltou com o rótulo de um jogador de girabola e um jogador que pode resolver. Eu acho que é importante que cada clube ao seu nível tenha as suas referências. Independentemente das condições financeiras, o clube tem de ter referências. E eu acho que ao desportivo ao Luanda City falta um pouco dessa referência. No entanto, o que se faz fora do campo dá a entender que é um clube que sabe o caminho que está a percorrer. Acredito que se calhar do ponto de vista de estruturação, de projetos e de planos esteja melhor que muitos clubes com mais anos de existência e com mais história. No entanto, acho que o maior desafio vai ser desportivo. Acho que desportivamente é um clube que vai ter de provar que está pronto para jogar o girabola e eu coloco como um dos clubes que vai ter mesmo, pelo menos do ponto de vista de previsão, que lutar até o fim para conseguir a manutenção. Okay. Já agora o Carmona e o Isaac. O Carmona soube que está lá o Mr. Abel. Sim, está lá o Abel da Conceição. Começo por Carmona. A outra equipa qual é? Isaac. O Isaac cresceu muito.
Da última vez que o Isaac esteve no Girabola, já houve melhoria em termos de organização. Já tem novos patrocínios. E tinha conseguido a manutenção até. Então já é um ganho da parte do clube. Agora, tem que saber que no Girabola é para manter. Não podemos toda hora subir, esse vai oferecer ponto, desceu, esse vai negociar, desceu, assim não. Porque hoje o Isaac é a equipa que mais tem jogadores, é a equipa de Benguela que mais tem jogadores de Luanda. E os jogadores vindo do provincial. Jogadores de Peneira, no caso. Então, aí tá o Marcos Chivinda, que é o professor, não sei se mantém até agora, fez um trabalho mesmo aberto para todos. Os jogadores foram lá, fizeram teste, embora que agora está na moda. Os agentes chegam aos clubes e entregam os jogadores. E muitos deles, quando chegam nesses clubes pequenos, eles já são direito. Não tem condições, se vocês gostarem do meu jogador, eu vou pagar salário do meu jogador. E já vi isso. Agora os agentes estão assim. Eu vou te dar 2 jogadores, não se preocupa. Se vocês gostarem, eu vou pagar salário dos meus jogadores. Que é uma forma de ajudar o clube. Claro. E a par disso, eles fazem outras coisas para ajudar também o clube. Então, para o Isaac está de parabéns. Só nós não queremos a equipa que chega e oferece ponto. Tem muitos jogadores aí, muitos miúdos, bons jogadores que merecem a oportunidade que o Marcos Chivinda está a dar e o presidente. Agora só resta dividirem as lutas de igual para igual, não importa se for Petro. Então lutamos para chegar ali, vamos realizar sonho, então vamos nos bater de igual. Chegou a este momento, aqui não tem medo. Aí já o difícil passou, quer chegar ali, agora você vai defrontar o Petro que vias na televisão. Tem muitos minutos que é pela primeira vez que vão jogar o Girabola. Então, esse é o momento. É verdade, uns tremem ainda. É o momento da realidade. Tens que bater o pé que eu estou aqui, também posso chegar ali. Ainda não sabe se corre atrás do Thiago Azulão, se ele pede autógrafo. O prêmio de jogo do Petro deve ser o salário anual de muitos, ou o salário anual que muitos não recebem. O prêmio do jogo do Petro deve dar para pagar salário do 11, pelo menos. Não, isso é verdade. Nós, fora de brincadeira, esses clubes ganham mal. Ganham mesmo mal. Essa é a luta que todos nós queremos, né? Porque, já falamos, o jogador tem família. Não podem ganhar 50 mil, mesmo 100 mil que está a lutar para dar a cada jogador. Não é um salário digno para um jogador que deixou a família em Luanda, em Benguela, não sei lá onde. Não é. Sinceramente, não é um salário, 100 mil, não é. 100 mil e temos 2 calçados. Não é sério. Hoje a matrícula, a propina na escola está 25 mil kwanza, 20 mil kwanza. Assim, uma bola de futebol profissional, digna, estamos a falar de uma bola FIFA Pro, custaria em Angola cerca de 95 mil kwanzas. Uma bola profissional, uma bola digna para uma primeira divisão, custaria esse preço. E há clubes que jogam com réplicas, clubes que jogam com bolas piratas ou com bolas sem nível para tal. Mas olhando para o Carmona e para o Isaac, eu acho, e quero fazer aqui um paralelo entre o Isaac e o Luanda City, acho que são o que um não tem, o outro tem. Eu acho que o Isaac, do ponto de vista desportivo, por questões também históricas, tem mais maturidade desportiva e poderá ser um pouco mais assertivo. O Marcos Chivinda fez o Cabo Escuro subir a primeira divisão 2 vezes, fez agora o Isaac, já esteve no Girabola, tem um pouco de experiência e até lidou com jogadores muito experientes, o que eu acho que também lhe conferiu alguma maturidade, apesar de ser muito novo. E tem, no entanto, muitos jogadores identificados, fiéis àquilo que deverá querer fazer. Eu acho que o que falta ao Isaac de Benguela é o que o Luanda City deverá ter de sobra. Estratégia, plano e uma estruturação um pouco menos dependente de uma pessoa. O Luanda City, como disse, acho que tem como principal ponto fraco a imaturidade desportiva, que se ganha. Só com o tempo é que vai ganhar. Não é uma coisa que vai acontecer, que podia ter já agora. O Isaac tem um pouco disso, conhece um pouco a manha dos jogadores, deverá conseguir lidar melhor com crises financeiras ou com crises de resultados. No entanto, parece um clube que só compete e que não tem uma linha, nenhum projeto. Até pela forma como as contratações são feitas, a forma como as crises são geridas, a forma como a comunicação é feita. Acho que isso não é bom para um clube de primeira divisão. O Isaac podia ter estratégias melhores de estruturação, de ganho de adeptos. Não importa só competir, não importa só estar lá, é preciso criar estrutura. Porque senão, quando o Isaac
amanhã não querer investir na equipa, nem continuar a fazer com que ela funcione, a equipa não vai funcionar. Já, não vai. Então é importante que se olhe para isso. Desportivamente eu não tenho tantas preocupações. Não, o Isaac corre risco de deixar de divisão, mas acho que o Carmona corre muito mais, que é uma equipa que salvo erra muito, acho que já jogou o Girabola, mas há muito tempo que lá não está. E é a segunda opção dos jogadores locais, porque o Santa Rita vai ser a primeira opção. Tem essa desvantagem, ou seja, o jogador que o Carmona tiver é o jogador que o Santa Rita não quis. Se um jogador que o Santa Rita não quis, é porque o jogador a princípio não dá um bom ponto de partida. Então vai ser uma equipa que acho que será das com mais dificuldades de conseguir se manter. É a previsão, pode acontecer o contrário. Terá de fazer um bom trabalho e terá de ter capacidade de gestão de crises, porque não acredito que vá terminar o campeonato sem dificuldades financeiras. Para mim, a chave de equipas como o Libolo, equipas como o Carmona, que a princípio parecem ter maior instabilidade financeira, o sucesso dessa, como foi, por exemplo, o Sporting de Cabinda por muito tempo, é a gestão de crises, se bem que o Sporting não geriu bem, no final das contas, porque não pagou e continua endividado. Contaram que 3 mil kwanzas no cofre, né? 5 mil e 500 no cofre. Mais, eu pensei que fossem 3 mil. Acho que compra um cone. Nem tiveram vergonha mesmo de falar. 5 mil kwanzas. Não, eu só imagino uma direção cessante a fazer o relatório e a dizer, olá, caixa 5 mil kwanzas, a assinar um diretor financeiro e a deixar para lá. E, inclusive, olha, eu tenho uma situação pessoal. O pior não é isso. O pior é dizer que além destes 5 mil kwanzas ainda há contas por pagar. Sim, o Sporting de Cabinda está há 5 anos que não paga salário. Assim, eu tenho Há 5 anos. Eu tenho um pequeno ranço com essa antiga direção do Sporting. E Entra na fila. Felizmente, eu não tenho qualquer tipo de receio de falar, mas existiram situações em que o clube foi muito desleal com muitos jogadores. Seja jogadores que foram lá por empréstimo, até mesmo jogadores que foram contratados. Inclusive, um dos jogadores por quem eu tenho uma ligação pessoal muito forte, que precisava de ir para a Cabinda e na altura pediu uma ajuda para encontrar uma agência e tudo mais, só que o clube não tinha condições de pagar e nós tivemos que custear a viagem. E, vindo da boca do presidente, custeia que amanhã nós transferimos. E, salvo erro, isso foi em 2022. Até hoje. Espera só mais um ano. E são situações que fizeram com que o Sporting deixasse de divisão. A relação entre os jogadores e a direção já não era boa, porque chegou-se a uma fase que já não se conseguia gerir. É que os jogadores, como disse, se autofinanciam para viajar, para lá estar, para voltar. Os que são de Luanda, de férias para a família. Muitos nem aceitam viver onde o clube acaba por indicar, que se calhar nem eu aceitaria, nem... Eu acho que nós temos que seriamente olhar para essas condições, porque acho que devia ser o mínimo que esses clubes fizessem, pudessem fazer, no caso, pelos jogadores. Habitação, alimentação. E eu, com toda a sinceridade, se um clube não consegue oferecer de girabola, habitação e alimentação, por favor, vamos competir com 14 ou com 15, como foi na última temporada. Porque coloca-se em risco a integridade física do jogador, a saúde do jogador. E não vou falar de integridade social, porque acho que essa vergonha social já perdemos há um tempo. Já. E pegando aqui a deixa, falou-se de habitação para atletas. O Sporting de Cabinda, por sinal, né, teve a graça de ter casas no condomínio Aldeia Olímpica, ficar no Cabaçango, em Cabinda, para jogadores. Estado é quem deu. Dentro do condomínio tem casas, 7 casas para jogadores que virem para a equipa do Sporting, se tiver no Girabola. O que é que os dirigentes fizeram? Pegam as mesmas casas e alugam. Ficando 2 ou 3 casas. Os tais profi que vêm que têm direito. Os outros, adeus dará. Adeus dará. Então, são situações que muitas das vezes nós aqui vamos falar, não, também a província não ajuda, o dirigente fulano não ajuda, mas para te ajudar você tem que ser coerente com o pouco que você já recebeu. Hoje, a Cabinda vive situações que não vivia há 10 anos atrás. Cabinda chegou a pagar dólar.
Cabinda, quando era seguradora, quando foi segura pela Chevron, pagava $. Hoje o Sporting de Cabinda está nessa situação por causa de má gestão. O Sporting de Cabinda só está a viver essa situação por causa de má gestão. Hoje o Sporting vai jogar a segunda divisão. Foi o treinador Albano César. O Albano César é um treinador bem querido em Cabinda. E vão falar que vão pagar Albano César. Não, o Albano César foi por amor. O Albano César é um treinador que gosta muito do Sporting de Cabinda. Foi por amor, já está a trabalhar com os miúdos. E digamos que o Sporting de Cabinda nesse momento vive os mesmos problemas que na época passada. Alimentação. E acabei de receber hoje mesmo uma imagem de um jogador que lá está para a segunda divisão. Porque eu acho bom que os jogadores o façam. Porque é importante que nós, opinion makers, tenhamos essa noção para não depois manda essa imagem, vou pôr aqui para não se dizer que foi oferecer pontos ao Petro de Luanda, essas equipas não acrescentam nada ao campeonato. Muitas das vezes não está só associada à diferença de qualidade técnica. Naturalmente isso faz a diferença. E que em 10 jogos diante do Petro, o Sporting de Cabinda talvez pudesse perder 8. Vencer 1 e empatar 1. Mas as condições em que os jogadores são colocados, que faz com que o jogador jogue por ele, pelo sonho e pela família. É que é um autoinvestimento, é um esforço. E os jogadores têm que ser muito fortes para se submeterem a esse tipo de realidade. E eu acredito que se houvessem mais clubes, mais estrutura, certamente esse tipo de práticas não seriam comuns. Mas infelizmente está a acontecer. E por falar em Sporting, sei que é um pouco fora disso, mas eu estou feliz porque vejo no Sporting de Luanda uma movimentação diferente. Parece que a nova direção tem uma aposta séria e eu avalio a aposta séria. Deixa eu corrigir, é mesmo uma aposta séria. Para quem não sabe, o Sporting de Luanda vai competir a segunda divisão esse ano. Eu acredito que possa ser uma equipa que vai acrescentar qualidade caso suba de divisão, porque está a investir. Tem o Romeu Filemon, que dispensa apresentações. Já foi selecionador nacional. Dispensa, não vamos falar mais sobre. Está a investir em termos de materiais. Deverá também o fazer em termos de salários. E quando digo que está a investir em termos de materiais, não é fazer compras no hoje ainda. Estamos a falar de buscar bons materiais. E isso são indícios de que realmente há seriedade no processo. Deixa só acrescentar aqui agora que nosso amigo Patrício Correia, que era treinador dos Cambas, é o treinador adjunto agora do Sporting. Exatamente. Yeah. Então, e até a forma como os dirigentes têm lidado com certos processos, e porque nós vamos lidando com as pessoas dos clubes, parece também alguma honestidade por parte de quem o faz. Não está a fazer só no futebol, o faz no handball, um bom investimento. Exatamente, basquetebol. Vão ter equipa de jiu-jitsu também. Para recuperar a sede deles. Judo. Yeah. E estou a falar isso porque acho importante que os clubes da segunda divisão olhem para si como clubes da primeira. Porque do ponto de vista pragmático, 3 meses de competição poderão ser. Sim. E a segundona hoje não oferece um nível de dificuldade desportiva e financeira que faz com que os clubes estejam prontos para fugir a bola. Mas o clube da segunda divisão, já na segunda divisão e nessa preparação, tem que se comportar como um clube de girabola. Tem que ter a visão de um clube de primeira divisão e os indícios e índices de um clube de primeira divisão. Porque depois, mais lá para frente, vai ser simplesmente gerir. Certo. E vão-se perceber que quando se sistematizar a forma de atuar, que quando se deixar de querer mexer dentro dos clubes ou simplesmente querer jogar por jogar, quando se perceber que o jogar por jogar não vai a lugar nenhum, não dura para nada, as pessoas vão começar a ter clubes maiores, com mais adeptos e com mais durabilidade. Boa parte dos clubes morrem por causa disso. As pessoas não sistematizam, não criam estrutura, não criam bases, e base não é só infraestrutura. Eu já tive essa discussão. Mas o Petro não tem estádio. Não tem estádio, mas tem pessoal competente. Tem departamentos competentes. Porque existem clubes com estrutura que morreram. A União da Catumbela tem uma estrutura boa e não existe há não sei quantos anos. Existem vários clubes com estrutura que morreram e que não vão competir. No caso com infraestrutura. Só infraestrutura não é suficiente. As pessoas é que vão deixar ideias, que vão atualizar ideias e que vão resolver problemas. Não é um estádio de futebol.
O Asa é que te conta. Deixa- Com muita dor. Já agora, queria que vocês indicassem, já agora que falamos das 16 equipas, quem é que vocês acham que será o campeão nacional? Ou melhor, vamos fazer assim. Top 3? Yeah, Top 3. os 3 primeiros. Posso começar? Pode começar. Petro de Luanda, Sagrada Esperança, Williet Sport Clube de Benguela. Petro, Dagosto, Sagrada. Uau. Muita fé não dá gosto. Meu dinheiro está ali. Um homem das fichas tem que arriscar. Então, Não, e acho que podemos fazer o mesmo exercício. bem Com a que já foram permanência? com a permanência. Já Não, vão ser Pode relegados. começar, não pode permanência não. relegados. os que vão ser relegados. Vão deixar. Ah, o que vão deixar? Sim, sim, sim. Permanência. Vão ser, Epá, vão ser relegados. não queríamos estar nesta situação, né? Mas o Carmona não vai resistir, né? No meu ponto de vista, o Carmona não vai resistir. O Isaac vai para passear outra vez. E o terceiro. A equipa de Malanche. Para mim, Carmona, Libolo. Eu estou em dúvida entre a Académica do Lubito e a União de Malange e o Luanda City. Mas eu acredito que a Académica ainda pode se safar essa época. Então eu vou pela União de Malange, que apesar de ter feito uma época razoável na última temporada, teve problemas diretivos, choques, e geralmente quando isso acontece, principalmente um pouco antes do início da nova temporada, acaba por mostrar que o clube não teve tempo para se organizar nem para se estruturar. Então não acredito muito que a União de Malange vai ter a performance desportiva que teve na última época. Ok. Uma pergunta que não estava aqui, mas já agora, para vocês, qual vai ser a primeira chicotada psicológica? Você curta com esse termo? Não sei quem trouxe, quem inventou. Tomara que não aconteça como em Portugal, logo na primeira jornada. Eu nem consigo ver. Mas nós aqui, até a quinta jornada não escapa. Só para os que não acompanham, Eu nunca a entendi chicotada essa psicológica metáfora. é tirar o treinador, por favor. Nunca entendi essa metáfora. Chicotada psicológica. O que é que isso tem a ver com perder o emprego? Eu não sei quem foi Ele o fica primeiro que disse deprimido, isso, acho que e é. todo mundo repetiu. Porque isso é uma chicotada financeira, por bolso do treinador. Yeah. Para mim, o treinador que. É difícil. Yeah. É difícil. É difícil. Estás É a prever a difícil. perda de emprego do Eu digo, por que é difícil? O clube pode estar até a ter um bom desempenho Yeah. para aquilo, para o investimento, e ainda assim perder. Você perder contra um Petro, contra um... Então, ter 4 jogos consecutivos a perder, mas a direção... Achar que tens que. Estamos confortáveis com isso. Yeah. Era para perdermos de 4, perdemos de 2. Pode permanecer. Sim, eu vejo clubes que podem estar em risco de serem os primeiros a admitir os treinadores. E eu posso colocar aqui o 1º de agosto, porque eu acho que provavelmente a permanência de Felipe Nzanza e Ivo Traça, seja pelo facto dos treinadores perceberem que é no 1º de agosto que podem continuar a fazer com que os nomes como treinador consiga se valorizar no mercado, e também porque provavelmente não existirão muitas vagas com o mesmo nível de salário e proposta financeira. Mas acredito que talvez uma pressão forte, e já aconteceu na temporada passada, a associar-se o Felipe Nzanza a uma saída do 1º de agosto. O Isaac de Benguela também acho que tem esse perfil, por causa do perfil psicológico do líder. Tem muito poder e tem poder absoluto dentro do clube. Então, se algum dia alguma coisa não lhe agradar, não acredito que vá demitir o atual treinador, como aconteceram os problemas depois da segunda divisão. Da subida, criou problemas com o treinador. Exatamente. O outro clube é o Williet, porque o Williet investiu muito, Se não der certo. muitas contratações, então não acredito que vá ter muita paciência em relação ao tal processo. Acho que Zé Camaral terá mesmo de, pelo menos até as 10 primeiras jornadas, agradar o clube, ou, e até porque a mídia vai cobrar,
Muito. Exatamente, acho que são esses os 3 clubes. O restante, acho que são clubes que não têm histórico de tanta admissão, tirando o Inter, que não acho que vai admitir Bodunha. Já teria acontecido ano passado. Sim, sim. Sim, provavelmente. Mas ano passado ele chegou no meio do Ele da chegou no meio Isso, e esse foi- salvou. salvou. Mas não foi, Demorou não a foi engrenar, imediato. não foi Sim, imediato. exato. Demorou a Teve aí um engrenar momento. depois. Para mim, o Luanda City, o treinador será o primeiro. Caso nas primeiras 5 jornadas não dá as cartas que a direção precisa, o treinador do Luanda City será demitido. Carmona também e a equipa, as 2 equipas do Eixo, Santa Rita do Eixo também. Essa fala é muito forte, eu não me senti confortável a dizer, pá, eu acho que Zé Camaral poderá ser demitido. Desculpa, prof. Eu ia passar para aqui, muito brevemente, jogadores que vocês acreditam que vão ser destaque do campeonato. Destaque. Quantos assim, em média? Top 3 é bom. Eu vou começar com o 1º de agosto. Eu falei com os miúdos, eu disse que esse ano é vosso. Esse ano é do Cango, é do Cleaver, é do Agnaldo. E no Petro, vamos lá, este ano no Petro não tem para ninguém. Os miúdos no Petro, esse ano os miúdos não vão jogar. Mas não, é sério. Os miúdos a assistirem o podcast. Bem triste da vida Não, sério, vai ser difícil porque está com um treinador novo. As exigências já estão em cima Não dele. vai querer arriscar. Para arriscar um maninho, não sei, mas para os miúdos vai ser um pouquinho difícil. Mas para os coroas, né? O osso já não é um miúdo. O osso vai arrebentar aquilo que muita gente deseja no Petro, ver o osso a jogar em mais alta dimensão. Vai dar o que falar, mas quem no Petro? O Apado, não sei se lhe emprestaram, mas se não emprestaram é o ano do Apado. Bom jogador, bom Eu acho que extremo. voltará a ser emprestado. Acho que voltará a ser emprestado. Eu esperava que não. Né? E aí, Eu gosto de ver jogar. o outro é o Castro, que saiu, né, jogador do Cabo Corp. E se resolverem um problema dele, para mim também será uma espécie de um segundo Gibelé. Tem quase as mesmas qualidades que o Gilberto. É rápido, é veloz, faz golo, assiste. Então, se cair na graça do treinador, porque não basta só o trabalho. Acho que cair na graça, porque ele chegou tarde, ele não foi para Portugal, não fez a pré-época em Portugal, não conseguiu viajar por causa dessas questões administrativas, ficou cá e entregou, esperou o grupo e começou a trabalhar. Mas é bom jogador. Quanto às equipas pequenas, é difícil. Olha, na equipa grande, sagrada, o Totti, o miúdo de Cabinda, marcou 9 golos no Sport de Cabinda, 9 ou 10 golos. E se o Roque Sapir olhar mesmo para o miúdo pode despontar. Bom jogador. No Inter é o ano daquele menino do Rocha, o Boiado, é bom jogador, rápido. Então, para mim, até o momento são esses. Tem o Hamilton também do Inter, Hamilton o Trinco, que veio do Desportivo da Huila, para mim também. Vai se dar bem. Eu vou dividir isso em potes. Pote 1, top. Jogador que eu acho que vai ser top nessa edição de Girabola. O Brian Roches, Petro de Luanda. O Ossi não consigo arriscar porque tem um adversário à altura, um concorrente direto à altura. O Pedro, no seu regresso ao Petro de Luanda, para mim vai ser um jogador top, primeira linha do campeonato. Acredito muito que para o 1º de agosto o Aguinaldo pode se transformar num jogador de nível 2. Para mim ainda é uma promessa, um jogador nível 3, mas acho que pode emergir a nível 2. O Cango é de igual modo, se não contrair nenhuma lesão e se for aposta. 1º de agosto, e muito bem, teve um bom avançado que conseguiu render golos e talvez não se justificou tanto a titularidade absoluta do Cango, mas acredito que caso haja aposta poderá ser o nível 2. O Desportivo da Lunda Sul, eu tenho algumas dúvidas em relação a quem poderá despontar, porque não vejo uma grande margem de progressão dos jogadores que foram contratados. No entanto, acredito que alguns podem dar sequência ao trabalho que estavam a fazer. No entanto, eu acredito que o Danielson poderá renascer, porque a estratégia que o Desportivo da Lunda Sul monta, e caso o Danielson continue a jogar como meio defensivo, a forma como eu vejo o Maurílio a trabalhar,
acho que permite que os trincos consigam ter maior intervenção no jogo, principalmente ofensiva. O Pedro quase, e talvez se devesse à qualidade com o Pedro, mas o Pedro quase que fazia a equipa jogar sozinho. Tinha o Barreiro e o Bebo muito por o meio campo ofensivo, e o Pedro lá atrás no meio dos centrais fazia a transição. Acho que se continuar com essa matriz, Danilson vai conseguir se subsair. No Sagrada Esperança, Nandinho acho que vai se transformar um jogador número 1. Vejo o Nandinho como dos médios mais promissores do nosso campeonato. Ele pode fazer de central, e tal como o Danilson de central, como um médio defensivo. Acredito que essa época, provavelmente, o Nandinho e o Neide Bicho do Interclube poderão ser os melhores médios, a par do Pedro de Luanda, caso haja essa boa gestão em relação ao Soares. O Williette Sport Clube tem o Lisandro, que é um jogador da zona central do meio campo, um jogador médio ofensivo, médio centro, também pode fazer como extremo, que eu acho que depois do que fez no Campos Corpo vai também dar a continuidade positiva. Tenho algumas dúvidas em relação ao aproveitamento do Nelinho neste Williette. Sobre os reforços estrangeiros pouco posso dizer, porque também acho que o ponto de partida deles não é tão favorável para que se possam fazer grandes previsões. No Desportivo da Huila, eu acho que o Caprego, que vem da Académica do Lubito, defesa central, é um jogador que pode conseguir um bom destaque, apesar de não ter grande altura, mas é um jogador muito forte e tem uma grande impulsão, muito bom em passos longos. Acho que, se for a aposta número 1, também poderá ser um jogador que vai sair do nível 3 para o nível 2. Não sei se há algum jogador que eu me esqueci. O Sandro, do Petro de Luanda. Eu acho que é um crime aquele rapaz não estar numa equipa onde pode jogar. Eu não sei se vai continuar no Petro ou se vai ser emprestado, mas eu acho que o Sandro, o Aguinaldo, do 1º de agosto, são jogadores que eu vi jogar por muito tempo no Provincial e que eu acredito que têm palco para o Girabola, principalmente por serem diferenciados. Os nossos médios, por norma, são jogadores que se destacam muito mais pela agressividade defensiva, ou até pela meia distância, como foi o Pati, como foi o Dani, que passou pelo Petro. Mas esses jogadores se destacam pelo que fazem e pelo tempo de qualidade que têm com a bola no pé. E eu acho que isso é muito raro ver no nosso campeonato. Jogadores como o Cuca, que se divertem com a bola no pé e que não têm pressa de soltar bola. Então, fica anotado aí. Vamos anotar e seguir. Mais tarde vamos ver essas previsões, como é que estão a correr. Bom, antes de fecharmos, falamos no princípio que é que o sorteio foi esta semana e então queria que olhássemos assim muito rapidinho para os jogos da primeira jornada e nos ajudassem aqui a montar a nossa ficha, só para saber quem ganha, quem ganha, qual é a vossa opinião, quem ganha, se vai sair empate e por aí fora. Então, desculpa, Avelino, antes de irmos por aí, eu queria deixar o meu palpite de risco para a Supertaça. 2-1 já nesse fim de semana. Sim. 2-1 para o Petro de Luanda. 2-1 para o Petro de Luanda. Queres arriscar? Não, 2-0. Petro ganha. 2-0 para o Petro. Yeah. Ok. Então vamos começar Interclube Desportivo da Lunda Sul. Boa. O Inter cai. Inter em casa, né? No Rocha. No Inter Rocha. é bom em perder em casa. Meus putos estão ali. Senão as camisas não vão chegar. Mas para mim o Inter vai perder. Eu acho que é um jogo de grande risco de empate, porque apesar do Inter não ter perdido muito, porque não valorizou muito também, perdeu o Pati, que era um jogador experiente, mas já era quase previsível pela idade que tinha. Mas acho que o Inter tem uma vantagem em relação à última época, tem mais qualidade e mais opções. No entanto, não sei se vai ser suficiente para vencer o Desportivo da Lunda Sul, que tem as competições africanas e que se calhar deverá estar ainda na ressaca disso. Então eu arrisco um empate na primeira jornada. Ok. A segunda é Libolo e Académica do Lubito. Eita. No buraco? Não. No Calulo. Calulo. As duas equipas estão com plantel renovado, plantel novo. Então, esse jogo cheira empate. Para mim vai um empate. Se o Libolo ter o arranque que teve na última época, eu acho que vai perder. Acho que
Eu arrisco numa vitória muito reduzida da Académica, se calhar 1-0 ou 2-1. Acho que a Académica tem uma ligeira vantagem. 0 aos 89 minutos. Falaste do arranque do Libolo na época passada. Eu assisti ao Libolo no torneio da amizade e tinha mesmo uma equipa sofrível. Tinha um futebol que Dava pena ver. E como Melhoraram muito, mas já demoraram a arrancar. Mas pronto. Santa Rita, 1º de agosto. Já sei que vais falar que o 1º de agosto vai ganhar. Acho que eu posso começar nessa para criar começa. Eu acredito que o de agosto vai vencer sem muita dificuldade, porque essa pressão que está a se criar, e é uma pressão legítima em torno do 1º de agosto por conta da falta de contratações, vai fazer com que os jogadores queiram mostrar logo de início que as previsões estão erradas. Então acho que o 1º de agosto poderá vencer. Eu também fico com o 1º de agosto. Vai vencer. Ok. Cabos Corp versus Sagrada, aqui nos coqueiros. Jogo da jornada. Esse jogo, uau. Não, primeiro é que as duas equipas, né, só que o Sagrada tira a vantagem porque o Sagrada já está a competir. Então os pés já estão com um ritmo muito acelerado em relação a um Cabos Corp que demorou para anunciar o treinador. O treinador começou só está com o Cabos Corp há 2 semanas. O fim da Moza, a trabalhar na sua filosofia de jogo. Mas ainda também está em captação de jogador, coisa que já não existe há 13 dias do campeonato. Aí, é triste dizer, mas é a realidade. O mesmo acontece com o 1º de agosto. O 1º de agosto recebeu 9 miúdos que vieram de Benguela para ser observado. De Benguela, não que jogou no Ilheto, Académica do Lubito, não. São miúdos que estão mesmo em Benguela, em boa margem de progressão, vieram para ser avaliados. Não é que por ser de agosto não podem estar aí, não, merecem. Algo contra os meus... Não, nem por isso. Primeiro é que são muitos miúdos. E depois... Sim, Augusto Marítimo. Sim, e depois o que é que vai acontecer? Vai se queimar tempo com os miúdos aqui, só vai ficar 1 ou 2. Quando os miúdos voltarem já não tem espaço no Isaac, já não tem espaço talvez numa académica que talvez queriam dos miúdos. Isso acontece. Acontece. Então, eu olho mais nesta vertente. O jogo. Sagrada, Cabo. Sagrada ao Cabo. Não, eu fico pelo Sagrada. Nos coqueiros. Vai Eu ganhar. também, Sagrada vai ganhar. Williette Carmona, em Benguela, já agora. Opa, o William tem de vencer. Tem de. Não há Zé opção. Camarão. O William tem de vencer. O William tem que vencer. O William tem a obrigação de não perder ponto nos 5 primeiros jogos. Em casa, todos os jogos. Os 5 primeiros jogos. Não vi as próximas jornadas. Queria saber quais são os 5. Eu sei que o Pedro da Gosta é na 13ª, então pronto. Há uma equipa clássica. Não sei se é o Libolo. Acho que é o Libolo que vai receber na 2ª jornada de agosto, na 3ª é o Petro. Então, muito muito bem. seguido. O campeonato vai correr bem. Perdem já. Esse é para chutar o treinador. Tem de haver esse Eu tenho filtro que ver. no campeonato. Tem de haver esse filtro. Porque acho que é muita exigência desportiva para um clube. Acho que dá para fazer esse filtro, fazer com que uma equipa não defronte. Eu até diria Gigantes. que é antiético. Em seguida, mas faz ser parte. desmoralizador. Eu vejo uma Não, vantagem faz parte. estratégica. Os jogos seguintes serão sempre mais fáceis. E também para as equipas de outras províncias, vêm para Luanda de uma vez, joguem já. Exatamente. Depois... Isso me lembra quando aprontávamos enquanto putos e dizer, pá, mamãe, bate só já de uma vez. Mamãe, bate só já de uma vez. Como assim? Agora, um jogo que eu quero realmente saber o palpite, Petro Desportivo da Huila. Bom jogo também. Em Luanda? Em Luanda. Eu acho que o Petro vai vencer. O Desportivo da Huila é uma equipa que tem andado a tentar se reestruturar, já não consegue ter tanto suporte de jogadores emprestados que vinham do 1º de agosto. Então, acho que baixou um pouco em termos de qualidade, baixou um pouco em termos de competitividade. Não acho que poderá criar tantas dificuldades ao Petro do Luanda. O Desportivo da Huila baixou sim, e é verdade, porque o Desportivo tinha a identidade do ex-treinador, né? Que é agora o treinador do Bravos do Maqui, que é Mário Soares, obrigado. Tinha a cara, tinha a identidade, o modelo de trabalho, a performance, tudo, a exigência era caracterizado a Mário Soares.
está a ser difícil montar uma equipa à altura, aquela que o Mário Soares deixou, mas tem-se trabalhado muito. Mas Petro é Petro. É uma equipa de jovens. E em Luanda o Desportivo não cria dificuldade no Petro. É mais lá no Lubango. Petro vai ganhar. Sei que é uma equipa que recebeu também jogadores de teste, e não que isso seja todo errado, mas eu acho que diz muito sobre a capacidade de contratação das equipas e da forma como desportivamente estão preparadas. E que mandou 2 jogadores para Portugal, expressamente o Sport de Braga. Já tem convênio. Desportivo da Willa. Yeah. Muito bom. Bravos do Maquis, Isaac do Benguela. Bravos ganha. Concordo. Em Opa, casa, tem D. E para fechar, Para fechar, Luanda City, São Salvador. Também nos qualquer, né? Estão jogando nos qualquer. Pá, é bom para os estreantes. É bom, no caso do estreante, o Luanda City Luanda apenas, City, né? sim. Mas é bom para as equipas que estão a tentar pontuar o máximo possível para continuar no campeonato, começar com adversários do mesmo nível e que apresentem algum tipo de facilidade. O jogo vai ser Zaire. Não, Coqueiros. Coqueiros. É possível Luanda City. Sim, sim. Eu acho que o Luanda City tem esse favoritismo teórico pelo facto do São Salvador não contar com o público, que é muito importante para aquilo que é o desempenho da equipa. E por ser estreante, jogando em casa, não acho que vai querer perder, então eu arrisco um empate. Também não acho que o Flávio vai facilitar. Para mim, eu fico com a vitória do Luanda City. Até porque, desculpa, o Flávio conhece muito bem os jogadores que lá estão no Luanda City. E este foi o último jogo, então nós vamos ficar atento a essas previsões e ver como é que corre. Vamos montar a ficha deles, cada um. Vamos marcar ali. Gira a bola deve começar no dia 13. Dia 13. 13, né? 13, Então 13 de vamos estar aqui atentos a isso. Bom, do nosso lado só nos resta agradecer aqui a vossa presença, Romilson, algo valeu aí, foi bom falar um bocadinho sobre O melhor campeonato do mundo. campeonato do mundo. Exatamente. E espero que possamos estar aqui mais vezes para falar sobre isso. Obrigado, eu agradeço. A casa está bonita. Conforme Sim. Gostei e foi um prazer dividir aqui o painel com o grande Rô. Estrela, Obrigado por realizar este momento, né? Estamos aqui para sempre que puder, a gente vem aqui dar um sangue. Claro, agradecer ao Avelino e ao João pelo convite, ao Gugu pela partilha de espaço, ao nosso técnico pela garantia de e naturalmente a quem vai assistir a partir de casa e que nos convidem mais vezes para que voltemos. Toda certeza. Com certeza. Ao pessoal que está lá em casa, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, podcast_Prodesporto, Instagram e TikTok, Prodesporto apenas para o Twitter. E obrigado por terem acompanhado. Nos vemos na próxima semana. Até lá, um abraço. Não.